para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora nesse momento, 4 horas e 32 minutos, com o Ibovespa que está fraca nesta terça-feira, perdendo mais de 0,74% nesse momento. Pode perder a marca, o patamar de 120 mil pontos. Vamos entender o que está acontecendo com o nosso primeiro convidado de hoje, o Anderson Nunes, analista político. Muito boa tarde, Anderson. É um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isabela. Eu que agradeço o convite. Prazer todo nosso. Anderson, vamos então falar um pouquinho da situação lá em Brasília, reforma tributária que vai começar a ser analisada pelo Senado, arcabouço fiscal que deve ser aprovado ou eventualmente modificado. Então, qual o seu quadro nesse momento para o cenário político? Como isso está impactando e vai impactar a economia brasileira nos próximos meses? Excelente pergunta. A questão da reforma tributária há um certo problema para vários setores, por exemplo, como o setor de serviço. Vários locais, várias associações e vários sindicatos falando, por exemplo, que o setor de prestação de serviço vai ter aumento na taxação dos impostos. E nós sabemos que foi aprovado praticamente num tempo recorde, sem uma discussão dos setores na Câmara dos Deputados, antes, no finalzinho ali da saída de recesso. Agora, no Senado, o peso dos estados, por exemplo, são iguais. No caso, por exemplo, do Espírito Santo, que tem 10 deputados federais, tem 3 senadores. No caso de São Paulo, tem 70 deputados federais com 3 senadores. Então, os pesos na discussão vão ser iguais. E aí, vários estados estão reclamando da perda da arrecadação com a reforma tributária. Exemplo, Mato Grosso, Espírito Santo, perdendo 25% da arrecadação com a nova reforma tributária. Vai ter um fundo de compensação e a discussão é quem vai ter os pesos. Agora, o que isso impacta no mercado financeiro de forma direta? Tem os fatores positivos que a gente pode falar que se equivale em relação à tributação do ICMS entre os estados. Aquela guerra fiscal, onde a mercadoria sai de um estado, vai para outro, a diferença tributária, a mercadoria fica presa no meio do caminho, quem paga essa diferença, enquanto não paga essa carga fica presa. Então isso a reforma tributária veio para esclarecer. Os outros pontos qual setor vai ser beneficiado, sendo discutido no Senado, como por exemplo a cesta básica que vai ter imposto zero. Será que para outros setores também vão ter? E se esse setor tiver, qual setor vai ser prejudicado e vai aumentar? E aí fica com essas dúvidas em relação aos setores impactados. Exemplo das exportadoras que não podem usar o crédito e com a reforma tributária, dependendo de como o texto sair do Senado, vai poder se utilizar desses créditos tributários. E esse valor tem um passivo muito grande. Então a gente fica aqui, de uma forma geral, sem falar de fato, antes da aprovação do texto ou de um texto proposto pelo Senado, qual setor de fato vai ser beneficiado. A gente viu que o arcabouço fiscal, ele foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado com modificações e esse texto voltou para a Câmara dos Deputados para ser discutido. Ele precisa ser aprovado para que o orçamento do próximo ano seja enviado para a Câmara para aprovação. Sem o arcabouço, como que o governo vai projetar o orçamento do ano subsequente? Ele precisa desse arcabouço para ter um pouco mais de maleabilidade e aumentar os seus gastos como ele tem feito. Então, ou seja, são 2 pontos principais que precisam ser aprovados, que vão impactar diretamente no orçamento. Isso impacta em quê diretamente no mercado? Em relação ao risco Brasil, em relação a como vai ser o pagamento da dívida pública, qual é o espaço dos gastos que você tem para o próximo ano. Então o mercado financeiro também observa em relação aos títulos públicos, como que vai ser o poder de pagamento do Estado, será que ele vai conseguir arrecadar para fazer esses pagamentos todos? Em relação à reforma tributária, será que ele consegue aprovar, facilitando e resolvendo esse imbróglio arrecadatório entre os estados? Essa divisão como vai ser? Por quê? Se os estados fecharem, como teve uma grande manifestação em Brasília, por exemplo, com o governador Tarcísio indo para Brasília e discutindo o tema com seus deputados, pedindo para votarem de forma positiva, vendo com fator positivo, nós também podemos ter outros estados
negociando com os senadores a não votar de forma favorável se isso for prejudicar o seu Estado. E aí começa um outro tema, a insegurança jurídica em vários temas que serão regulamentados posteriormente na reforma tributária, como, por exemplo, fundos já existentes que poderão ter mantido as suas taxas, os seus impostos de arrecadação. Então, ou seja, nós podemos ter uma taxa para os estados, uma IVA diretamente sendo cobrada, que está na faixa hoje de 25% na discussão, e ainda ter esse aumento específico para fundo. Então, essas inseguranças jurídicas atingem as empresas de uma forma geral. Ela não sabe realmente qual será o impacto da reforma tributária no seu faturamento. E, por exemplo, o setor de prestação de serviço não tem exatamente qual setor vai ser impactado. Hoje, a maioria deles ficam pelo Simples. Então, o que eu posso falar que pelo Simples não vai ter nenhuma modificação por essa reforma tributária até o momento no texto proposto. Porém, as poucas empresas que não estão no Simples, essas podem ser impactadas, e aí sim não sabe qual é a real arrecadação e pode impactar diretamente no seu resultado. Isa. Já que a gente está falando aí de reforma tributária, agora no setor industrial, você acredita que esse texto aí pode impactar positivamente? Sim, a gente percebe aqui que teve, por exemplo, os incentivos de veículo. Foram vendidos 125 mil veículos, em torno aí de 650 a 800 milhões de reais liberados pelo governo federal. Porém, mesmo com o incentivo de venda, não impactou, por exemplo, o setor industrial de bens duráveis. A gente percebe agora com o dado que saiu do IBGE, que saiu hoje, que o setor de bens duráveis teve uma queda agora em junho, em relação a maio para junho, de 4,6%. E o dado que veio positivo no mês de maio de 1,9, agora saiu, por exemplo, com 0,3, e o único setor que está positivo é o setor de extração, ou seja, petróleo e minério de ferro, que equivale ao maior peso nosso do mercado financeiro em proporcionalidade no IMAD, que equivale aí Petrobras e vale mais de 20% no nosso mercado. Então, o único setor produtivo que teve positividade no dado industrial foi o de extração, os outros dados não vieram. Então, o governo acertou em relação ao número de venda, vendeu muito carro, acima até do que eles esperavam de forma imediata, por exemplo, para um único dia, porém isso não se manteve. Ah, Anderson, por que teve muita venda no único dia? No final, quando estava para anunciar, as vendas de carro foram praticamente suspensas de carro zero. Os brasileiros esperavam, mas como foi falado na própria matéria um pouco mais cedo, que não atingiu toda a população. Apenas uma faixa, a qual o governo se diz que beneficia diretamente, como ele fala, o pessoal que recebe o Bolsa Família de R$600, esse mesmo não foi beneficiado para o setor. E aí o outro ponto, que quase ninguém comenta, é que se aumentou o preço do diesel de forma antecipada para setembro. E isso sim vai impactar no preço da cesta básica, isso vai impactar diretamente no preço da inflação, agora vindo para os dados para setembro, quando volta essa majoração do PIS e COFINS sobre o diesel, em torno de 14 centavos, isso vai sobre o frete, impacta diretamente na cesta básica, que impacta a classe C, D e E de forma direta, que não foi essa que usou o benefício, por exemplo, para a compra dos veículos zeros. Para caminhão e ônibus, tiveram que fazer modificações na portaria para poder utilizar, e ainda assim está em vigência e não foi atingido o seu valor inteiro. Então, de forma direta, o setor produtivo de bens duráveis, ele não foi atingido com essa forma do mercado, do governo federal de incentivo. Então, isso me preocupa um pouco. E aí tem uma outra ponta, que a BMC vem falando muito bem, com o Marcos Saravalho aqui no jornal anterior falando, sobre a taxa de juros. A taxa de juros impacta diretamente o setor industrial. Se não cortarem a taxa de juros, impacta diretamente na rentabilidade. O crédito do setor industrial é CDI mais 2, mais 3, mais 4%. Então, quem tomou a CDI 2, 3, 4% lá atrás, agora está pagando com mais 3 ou 4 para cima. Então, 13,75 mais 3%, a pessoa está pagando quase 17% de taxa de juros ao ano. E isso acaba alertando de forma, alterando, a lucratividade, e os balanços agora do segundo TRI estão mostrando isso, várias empresas mostrando um balanço muito menor em relação ao segundo TRI de 2022.
Pois é, agora, falando um pouquinho da situação política lá em Brasília, hoje temos você como convidado aqui no Closing, nesse momento temos uma CPI acontecendo lá em Brasília com o general G. Dias, né, que vai depor na CPI, estou vendo aqui a CPI ao vivo dos atos, né, dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Qual que é a sua visão sobre o que está acontecendo, o clima político lá em Brasília e como isso poderá afetar eventualmente a articulação do governo nas pautas que o governo quer aprovar? A gente falou também da reforma tributária e da reforma do arcabouço fiscal, mas o governo tem muitas outras coisas que quer aprovar até o final do ano e que podem ter um impacto na economia. Qual que é a sua visão? Esse clima se esquentando lá em Brasília pode acabar afetando o andamento das escolhas econômicas, da política econômica do governo? Perfeita pergunta. A questão da CPI do dia 8 de janeiro, ela é uma CPI, na verdade, que ela não tem uma complexidade gigantesca para o governo. Por qual motivo? O governo conseguiu colocar muitos membros e aliados dentro dessa CPI. Esses membros vão tentar vetar qualquer coisa que for resvalar sobre o governo. Eu me preocuparia muito mais com a questão da CPI do MST, que o governo não tem a mesma quantidade de membros que defenderiam eles. Inclusive, o MST se reuniu hoje em Brasília para tratar sobre alguns temas. Eles estão ao vivo, e falando, por exemplo, com a CPI do MST. Perdão. Não, está ao vivo. Eles estão ao vivo, inclusive, vou tentar colocar aqui para a gente ver algumas imagens da CPI do MST. Sim, eles estão com um problema muito grande na CPI do MST, porque tem mais membros de oposição e o governo vai acabar, se ele tem um problema para resolver, dentro da CPI do MST. Agora, do 8 de janeiro, o governo vai tentar botar panos quentes, mesmo que ele possa ter culpa, como a gente está fazendo aqui, suposições para o mercado financeiro. Se ele tiver culpa, os próprios membros vão tentar botar panos quentes para diminuir esse atrito. Agora, um ponto para se observar ao longo desta semana e na próxima, o arcabouço fiscal deve ser votado até a próxima quinta, de acordo com Arthur Lira. Esse é um ponto positivo para o governo. E na próxima semana, as negociações de ministérios, por exemplo, onde já tem 2 nomes, que é o de 2 deputados, para assumirem, inclusive a Caixa Econômica está nessa negociação também. Os 2 deputados é o André Fufuca e o Silvio Costa Filho, para serem colocados dentro do ministério. Agora, qual ministério eles vão assumir ainda está indefinido em Brasília. Se isso não acontecer e não ocorrer ao longo dos próximos dias, o governo vai perder um pouco da governabilidade e até de aprovação de várias pautas importantes, como o orçamento, a taxação do fundo exclusivo, que está em pauta em Brasília, a própria reforma tributária, que está no Senado, a aprovação do arcabouço fiscal, o PL do CARF, do voto de qualidade. Agosto vai ser um mês que vai ultrapassar dos 31 dias, vai ser um mês longuíssimo do quesito político de Brasília. Só para terminar esse ponto, a gente passar a palavra para a Isabela, porque ontem o Lira disse que o ministro da Casa Civil, né, ele tem prazo de validade, o Padilha, o Alexandre Padilha. Qual é a sua visão sobre isso? O que o Lira quis dizer com isso? Será que o Alexandre Padilha está na corda bamba e o Centrão está avançando em relação ao governo? Ou é algo fisiológico, é normal que se troque o ministro da Casa Civil após um período do mandato? O Alexandre Padilha é o ministro das Relações Institucionais. O ministro da Casa Civil, que é o chefe da Casa Civil, é o Rui Costa. Tá? Os dois fazem esse tipo de negociação. Perfeito. Mas agora eu vou aproveitar o ponto e falar de uma forma geral. Hoje, quem está fazendo uma negociação com louvor é o Haddad, o ministro da Fazenda, assumindo posições de negociação, como foi o caso da reforma tributária, que ele conseguiu de forma uma maestria perfeita de aprovar. Nós estamos falando dos pontos positivos e negativos, mas sim um tema que é delicado, que o ministro conseguiu uma aprovação até com um número maior do que todos projetavam. Um número consenso ali, conseguiu votos, por exemplo, 20 votos do PL, que é um partido que estaria na oposição do governo, conseguiu de forma favorável para eles. Então a gente tem, alguns ministros estão tendo problema na negociação. O Rui Costa, por exemplo, quando ele foca muito no estado da Bahia, ele é de lá, ele é ex-governador da Bahia, ele foca muito por lá, isso tem incomodado os deputados de outros estados. Nós também temos outras questões em negociação, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Social, onde está o Bolsa Família com Wellington Dias, do Piauí,
e também o senador Ciro Nogueira, que também é de lá do Piauí, líder do PP, que é o partido do Lira. Então nós temos disputas regionais, como do próprio Lira com o Renan Calheiros, no Alagoas, lá por cima, no norte ali. Então, ou seja, a gente tem disputas regionais que vão atrapalhar nas negociações. Se o governo não entregar mais cargos, como tem feito, igual ele fez a liberação de mais de 5 bi durante a aprovação da reforma. Agora, há uma outra moeda, que é a saída do Jean Paul Prats da Petrobras, como está sendo falado e veiculado, que uma ala do PT está insatisfeito com ele, que ele foi conversar sobre a possibilidade de aumento do preço dos combustíveis, que o próprio presidente Lula é contrário a esse tema. Com a saída dele, por exemplo, se ele sair, abriria espaço para colocar, por exemplo, como o Alexandre Silveira, que é o ministro das Minas e Energias, queria assumir esse posto, ou até mesmo resolver um problema institucional de fazer as trocas internas, onde o Rui Costa poderia ir para a Petrobras, isso são suposições políticas, abriria o espaço na Casa Civil, o próprio Haddad poderia ir para a Casa Civil e o Alckmin, que é o ministro da Indústria e Comércio, ir para a Fazenda. Então, ou seja, várias pessoas estão ali no tabuleiro para essa negociação política para poder dar suporte a Lula. O que estamos percebendo é que o Lula só consegue ter a aprovação dos projetos quando o Haddad entra nessa negociação ou ele pessoalmente entra nessas negociações. Rui Costa e Alexandre Padilha estão com uma rejeição muito grande entre os deputados e senadores porque estão falando que não estão sendo atendidos ou estão beneficiando setores específicos que não é uma demanda política dos deputados e senadores. A gente estava falando sobre a CPI do MST, em que G. Dias está falando neste momento. A gente tem imagens ao vivo lá da Câmara dos Deputados, só para a gente ilustrar aqui, né, o que a gente estava falando. Inclusive, nosso analista político estava trazendo mais informações. Neste momento, o deputado Ricardo Salles é o relator, né, da CPI, que fala neste momento, é ao lado dele, então, G. Dias, o ex-ministro do GSI, falando aí, aliás, né, sendo interrogado pelo deputado Salles, nessa CPI que acontece ao vivo. Em paralelo, aí, várias CPIs acontecendo neste momento, inclusive a CPI das Americanas, daqui a pouquinho também a gente pode trazer imagens, e também a CPI do 8 de janeiro, também numa CPMI, né, CPMI mista aí acontecendo, então CPIs importantes acontecendo nessa terça-feira e nessa na qual o nosso comentarista estava dizendo, né, falando mais sobre isso, sobre essa CPI do MST, do deputado Ricardo Salles, aí a gente vê então a imagem do ex-ministro G. Dias. Então, continuando aqui, a gente estava falando, daqui a pouco a gente volta então com a CPI, que acontece em Brasília ao vivo. Você estava falando em relação à atuação, né, de alguns ministros, né, Rui Costa, Padilha, inclusive Haddad, que se surpreendeu aí todo mundo em relação a esse relacionamento e essas pontes que ele vem fazendo. E agora, queria que você comentasse também a atuação do ministro Alckmin, né, frente ao seu Ministério de Desenvolvimento. Ele tem feito um belíssimo trabalho em vários pontos e navegando ali até mais surpreendente do que um vice poderia fazer. É um ministério de grande importância. Eu acho que o áudio está... Tem conversado... Tá cortando. Voltou? Não sei se está só para mim, mas eu acho que... Pode ir, Anderson, pode ir. Perfeito. A questão do Alckmin, ele tem se saído muito bem, porque um vice-presidente, geralmente, ele fica ali na tranquilidade, sem muito a fazer ali de mídia. O Alckmin tem visitado vários estados, tem feito inaugurações ali, liberado algumas questões voltadas para o setor da indústria, facilitou principalmente a indústria automobilística quando ele deu esse incentivo de forma direta. Ele tem se saído muito bem como ministro da Indústria e Comércio de forma direta. Então eu vejo com positividade a sua atuação no Ministério. Fora outras demandas, por exemplo, do setor de exportação, do setor industrial de forma direta, do setor comercial, e ele também deve entrar nessa questão da reforma tributária, tentando fazer as negociações que não prejudiquem de forma direta, afinal de contas, a questão industrial é uma sensibilidade gigantesca para o seu ministério. Qualquer problema que der com o setor produtivo vai impactar, por exemplo, no PIB do país, vai impactar na geração de emprego. Então é um ministério que tem uma importância gigantesca para Lula e não tinha outra pessoa melhor classificada para ser colocado em dois quesitos, tanto no quesito político, que o Alckmin já foi governador por 4 mandatos,
tem uma experiência gigantesca para tratar sobre isso, é uma pessoa muito bem aceita pelas associações e federações, então, ou seja, ele consegue andar em todas as regiões brasileiras. Então eu vejo aí com um ponto positivo para o Alckmin à frente do Ministério da Indústria e Comércio. Só sairia caso tivesse uma modificação do Ministério da Fazenda, que ele poderia estar cotado para ir até para o Ministério da Fazenda ocupar o espaço do Haddad. Último ponto que eu queria perguntar para você, Anderson, é sobre essa questão da Petrobras que você falou, porque eu estou vendo aqui as notícias que estão chegando nesse momento e aparentemente tem a informação de que o Lula teria pedido para o Jean Paul Prats segurar o preço da Petrobras até quando der. Ou seja, a ordem muito clara para manter o preço baixo, não obstante o preço do petróleo, a cotação internacional esteja subindo. O que você acha disso? Podemos nós preparar para mais um problema sério na Petrobras? E será que vem um tarifaço logo mais? Nós podemos ver com reflexão o que já aconteceu no passado quando fizeram essa modificação da Petrobras em relação à política de combustível. É só reviver o passado, 2015 e 2016, quando tentou se fazer isso, o que aconteceu com a Petrobras. A gente já sabe do passado em relação à cotação da Petrobras. A Petrobras tem feito uma importação massiva de combustível para conseguir dar suporte à questão brasileira, ela não consegue produzir o que necessita do consumo, e ela, na verdade, está deixando a sua lucratividade, e o Jean Paul Prats foi hoje alertar, as informações que eu tenho, que ele foi alertar o presidente Lula falando o seguinte, olha, a partir de agora, pode impactar a saúde financeira da empresa. Agora, o resultado do segundo TRI vai ser divulgado, se não me engano, na próxima, se não for essa semana agora, na próxima semana, agora me fugiu a data da Petrobras, e a gente vai perceber que vai ser bem diferente do resultado do segundo TRI do ano passado. Então isso me traz com certa preocupação. Como você mesmo anunciou os dados da Abicom um pouco mais cedo, falando que a gasolina estava em torno aí de 22% acima no mercado internacional e 24% para o diesel. Isso impacta diretamente na Petrobras. A lucratividade da Petrobras vai se modificar. E um outro ponto, que ela anunciou a modificação na política dela de pagamento de dividendo. O mercado esperava 40%, jogou para 45%, mas ela trouxe, por exemplo, para mim, uma jabuticabazinha plantada ali no meio, que é em relação à recompra das ações. Como seriam essas recompras que ela não trouxe esses dados e informação? E nessa recompra de ações, se ela pegar essas ações em tesouraria e simplesmente der baixa nessas ações, o governo vai aumentar o seu percentual de ações sobre a estatal. Então, ou seja, vai ficar maior do que ele já está. Dependendo do que for, até precisaria modificar o número de assentos no conselho de administração. Então, isso para mim também traz certas preocupações de forma direta com a estatal, porque, querendo ou não, ela tem que ser tratada como uma empresa privada, ela não é uma empresa social. O governo tem outros fatores sociais, como segurança, saúde, educação. Agora, a estatal em si, como é que ficam seus acionistas que não é o do governo de forma direta? Esses acionistas que compram, veem a questão da valorização da empresa, da política de dividendo e de gestão, principalmente de gestão da empresa. A empresa não faz de forma, ela não tem um quesito social como o governo prega que ela deveria ter. Então ela gera impacto diretamente aos acionistas, principalmente no dividendo. Eu estou esperando a divulgação do segundo TRI da Petrobras de forma ansiosa para poder avaliar como que essas definições da política de preço internacional que ela deixou de ter e como esse aumento do preço de combustível, que saiu da faixa de $70 para quase $85 do Brent, está impactando a companhia. Isso, acredito que no balanço a gente vai ter uma ideia de quanto isso pode ser prejudicial para a estatal. Da intervenção do governo na Petrobras, o governo também está sinalizando que quer mudar o comando de outra empresa que já foi estatal, mas agora não é mais, a Vale. Você acha que isso vai ser possível? A ideia é emplacar o Guido Mantega na Vale. Você acha que isso vai ser possível mesmo, o governo tendo apenas 8% através da Prev do capital da Vale? Sim, da Vale. A gente tem que fazer um comparativo lá atrás, quando o BNDES tinha ações da Vale. Então o governo tinha um peso maior na definição de assentos ali no conselho e até mesmo da presidência. Agora a gente também tem que falar quanto foi, por exemplo, que o presidente da Vale, o CEO da Vale, recebeu no ano passado. Foi em torno aí de mais de 50, 60 milhões de reais ali
como prêmio, bônus e tudo, vai colocar o Guido Mantega para lá, que não tem o perfil para a empresa. Neste momento, eu não vejo chance do governo conseguir a aprovação de outros acionistas que têm assento no Conselho de Administração. O momento não é o mesmo do passado, quando o BNDES também detinha ações da Vale. O momento é completamente diferente. O Guido Mantega, por exemplo, fez modificações dentro da Previ que prejudicaram a Previ, e a própria Previ pode rejeitar, por exemplo, usar ela para poder indicar o seu nome. Então, hoje, eu vejo, neste momento, 1º de agosto, eu não vejo chance do governo conseguir emplacar o seu nome na Vale com essa situação atual que a gente tem, com apenas 8% aí de ações. Ainda, né, sobre esse assunto, inclusive, o que está dando calor aí para o mercado, né? Petrobras, muitos investidores, muitos analistas, inclusive, dizendo aí de trocar Petrobras por Vale, né? Não seria tão óbvio assim, né? Nesse dia aí em que as ações da Petrobras estão bastante em queda. Como é que você vê o futuro mais politicamente, né, dessas interferências, né? A gente sabe que tem a Vale, no caso, né, tem a Golden Share ali, não é a mesma situação da Petrobras, porém tem uma situação parecida até na Eletrobras, né? O governo também tenta fazer alguma certa interferência. Como é que o mercado pode enxergar? Como é que essas empresas podem ficarem vistas aos olhos do mercado com essas possíveis interferências? Nós temos que avaliar, por exemplo, quais seriam os futuros nomes que assumiria, por exemplo, uma estatal, a Petrobras. Hoje o Jean Paul Prats, ele é um ex-senador, nós temos a lei das estatais que está suspensa ali, que permitiu ele a entrar, que teria o período de vacância que ele não poderia ocupar em relação a como ele saiu do Senado, mas essa lei está em discussão e está suspensa neste momento, este ponto, e ele assumiu. Mas o Jean Paul Prats, quando você analisa o currículo, ele tem uma experiência no setor de petróleo e gás gigantesca. Por mais que seja um nome político, foi um nome muito bem aceito no começo do ano, quando foi. Vamos supor que ele saia e se coloca uma outra pessoa indicada, por exemplo, como Guido Mantega, como Rui Costa, que talvez não tenha a mesma experiência, a sensibilidade ao setor. Ela vai sentir na pele, e a gente pode simplesmente abrir um dia, Petrobras abrir com 10%, 15% de queda. O investidor, se ele quer ficar em Petrobras por causa do dividend yield, que vai dar em torno aí de 14%, que os analistas estão falando, ele tem que ter ciência da volatilidade que o papel pode ter. E essa volatilidade, será que o investidor, ele topa participar com uma chance de ganho maior, com um Brent da forma que está subindo, e a Petrobras não repassando esses valores de aumento, que vai impactar no dividendo? Será que vale o risco-retorno em relação à Vale? Mas aí a gente tem que avaliar a questão de Vale. A Vale tem um problema gigantesco que chama-se China. Se China não melhorar os dados que têm saído por lá, como os dados de PMI, só colocando ali que a China não está no mesmo aquecimento, mostrando que a geração de emprego não é a mesma na China, mostrando que o preço do minério não consegue ter uma subida fenomenal quando chegou a $220 ali a cotação para a Vale, que Vale tinha um custo aí de $60 na produção dela, na época. Então, ou seja, a Vale também tem uma sensibilidade muito grande com China. Então, se trocar o risco político, se a gente fosse analisar apenas isso, de Petrobras para Vale, é positivo, com toda certeza. Vale tem um risco político muito menor do que Petrobras tem hoje. Vale tem os riscos ambientais, como foi o caso de Brumadinho aí no passado, foi uma tragédia. Será que pode acontecer de novo ou não? São riscos, na verdade, como eu falei, de quesitos ambientais. Já a Petrobras, além dos riscos ambientais que ela tem, de uma explosão de plataforma ou o que for nesse sentido, a gente tem um risco político que da noite para o dia não vai permitir subir o preço dos combustíveis, simplesmente o presidente vai ser trocado e o mercado vai saber disso à noite, depois que já tiver fechado, e você pode abrir no dia seguinte, levando aí 15% negativo em relação às cotações de Petrobras. Eu avaliaria muito esse risco, se eu estaria disposto a tomar esse risco de 15%, e qual a chance de Petrobras continuar pagando esse dividend yield, qual a chance de Petrobras continuar pagando esse dividendo, e se continuar essa política de preço não seguindo a internacional, e o petróleo com uma tendência de alta, como é que ficaria o meu investimento? Será que o meu risco-retorno valeria a pena?
eu, se fosse investidor, estaria refletindo nesse sentido. Perfeito. Então, vamos para um rápido intervalo, mas antes disso, eu queria agradecer muitíssimo o Anderson Nunes, analista político, por ter estado conosco hoje aqui no Closing da BMC. Muito obrigado, Anderson. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Carlos e Isabela, aqui da BMC. Forte abraço. Muito obrigado, um abraço.